Olá, amigos e amigas do site Processamento Digital. Meu nome é Jorge Santos e estou aqui para oferecer dicas sobre geoprocessamento, sensoramento remoto e assuntos relacionados. O site Processamento Digital é um espaço na web oferecido pela X Tecnologias Geoespaciais e desde 2009 oferecendo o que há de melhor em geoprocessamento através de dicas, vídeos, tutoriais, com um único objetivo: a promoção do conhecimento acerca das ferramentas utilizadas em geoprocessamento. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre validação e por que não falar de validação sem antes conhecer alguns critérios que são importantes para a pessoa que faz validação dos dados. Por exemplo, eu vou adicionar aqui no meu projeto, na minha pasta Geo, na pasta validação, eu tenho aqui um dado do estado do Maranhão. Esse dado contém umas classes de vegetação e eu quero validar esse dado. Essa etapa de validação ela é importante para os seus projetos quando você finaliza uma etapa de edição de feições. Existiu aquele momento onde você preparou os dados, realizou o desenho, uma definição ou uma análise espacial sobre determinada área ou sobre determinado tema ou classe, e em seguida você entrou na fase de validação. Eu vou carregar aqui no meu projeto a minha ferramenta QGIS para que você possa entender a validação, como ela é importante para a saúde dos dados, digamos assim. Bom, com o QGIS aberto, eu posso carregar os dados que serão submetidos para validação. Esse é o dado que estarei utilizando para verificar geometrias inválidas, sobreposição e outros erros topológicos. É importante submeter os dados pós-edição para validação topológica. Neste caso, primeiro você realiza um teste com o dado, em seguida, após realizar o teste de validação, você executa a ferramenta para realizar a correção. Muito bem, a ferramenta para fazer a avaliação topológica chama-se verificador de topologia e ele fica posicionado aqui no painel vetor. O verificador de topologia não está presente no menu vetor, então você deve clicar em complementos, gerenciar e instalar complementos para habilitar a ferramenta verificador de topologia, que é uma ferramenta nativa do QGIS. No recurso complementos, você deve clicar em instalados e habilitar o verificador de topologia. Habilitando esse complemento, ele vem parar aqui nesse painel à esquerda ou ali no menu vetor, verificador de topologia, verificador de topologia. Esta é a ferramenta que você vai utilizar para validação topológica. No painel verificador de topologia, você pode clicar na ferramenta configurar para estabelecer os testes. Então, por exemplo, para a camada da vegetação do Maranhão, eu tenho para essa camada vetorial algumas regras. Como se trata de uma geometria de polígono, vou utilizar regras topológicas para validação de polígono. Então, um exemplo aqui das regras é o posicionamento espacial. Um polígono não pode sobrepor outro polígono. E um polígono também não pode criar uma interseção entre o polígono. Então, são muitas as situações onde você vai utilizar das regras topológicas para a validação dos dados. Então, aqui eu tenho o meu painel com as regras. Não deve sobrepor, é uma regra obrigatória. Você pode adicionar essa regra. Seleciona a camada novamente. Não deve ter duplicados também. É uma regra padrão em qualquer validação. Não deve ter geometrias inválidas. Essa regra é importantíssima e deve ser adicionada também. E aqui, as outras regras
Não deve ter geometria multiparte, é opcional. Se você está fora do banco de dados, você pode trabalhar com a multiparte, mas se você está dentro de um banco de dados, fica mais complicado trabalhar com multiparte. Então você pode utilizar essa regra opcional para buscar ou varrer geometrias multiparte, que não chega a ser um erro, é um critério opcional. Não deve ter lacunas. Lacunas são fendas. Fendas pode ser literalmente um buraco no polígono. Pode ser que seja um erro topológico ou não. Então essa regra também é opcional. Deve conter, não devem sobrepor com, deve conter também uma regra comparativa. Deve conter com outro dado. Então, não deve sobrepor com outro dado. Então são regras opcionais que ela vai fazer uma comparação, uma avaliação entre dois dados. Então, a princípio, para dados do tipo polígono, essas regras são as principais. Após definir as regras topológicas, eu vou clicar na ferramenta de validação. Então, isso aqui eu vou validar essa minha vegetação do estado do Maranhão. Estou validando as geometrias. E ali, no painel, se existirem erros topológicos, eles serão exibidos. O QGIS continua fazendo a avaliação topológica dos dados. Devemos aguardar o término do processo. Muito bem. O processo de verificação de erros topológicos foi finalizado e, como você pode observar, eu tenho aqui diversos erros. Eu tenho até um número reduzido de erros. Na sua validação você pode contar centenas ou milhares de erros. Então, quando eu clico sobre uma linha, ele mostra para mim que o tipo de erro que foi listado e onde esse erro está ocorrendo. Eu tenho erros de geometrias inválidas em toda a extensão desse trabalho. Então aqui eu tenho geometrias inválidas. E o que seria uma geometria inválida? Existem vários exemplos de geometria inválida, mas para ficar no mais clássico, eu tenho uma fenda nessa poligonal e aqui eu tenho uma extremidade se tocando em outra. Isso gera a geometria inválida. Então, isso pode ter sido gerado automaticamente. Você gerou um processo de exclusão de uma determinada área e a geometria inválida foi criada. Nosso objetivo é conhecer as ferramentas não somente de validação, mas de correção também. E no QGIS existe um provedor apropriado para estabelecer essa correção topológica. O nome deste provedor é LWGeoM. Então vou aqui momentaneamente parar de exibir os erros topológicos. Vou restaurar a janela aqui, meu painel de verificador de topologia está aqui. E vamos instalar esse complemento. Complementos, gerenciar, instalar complementos. Em tudo você realiza uma busca por LWGeoM. Então, Processing LWGeoM Provider. Esse provedor deve ser instalado no seu sistema QGIS. O provedor foi instalado com sucesso. Então aqui, quando eu faço a instalação desse provedor, ele aparece aqui na lista. O porém é que esse algoritmo não pode ser executado sem antes adicionar a biblioteca liblwgeom. Então tem uma biblioteca que precisa ser instalada no sistema Ubuntu para que essa ferramenta possa funcionar. Então eu vou minimizar aqui e sair em busca dessa ferramenta. Muito bem. Na minha pasta Gel, eu tenho um documento feito para o meu Linux Mint Serena, que também se aplica ao Ubuntu. Então vou abrir esse documento e visualizar os passos que eu dei para a instalação
dessa biblioteca. Então está aqui, as instruções são bem simples. Primeiro você deve instalar o pacote LWGeom, que é essa biblioteca aqui, ó, lib lwgeom-dev. Você vai instalar isso no terminal. Executa o terminal. Coloque aqui sua senha de superusuário e posso instalar o pacote. Sim. Muito bem. Já fiz a primeira parte do procedimento. A segunda parte, procurar no computador o local do programa liblwgeom. Então, você vai executar o comando where is liblwgeom. Onde esse cara está? Ctrl Shift V. Aqui diz que ele está posicionado em raiz usr lib lwgeom. Essa é a biblioteca que eu preciso para instalar o provedor LWGeom. Então volto no QGIS, já está instalado, clique em processar, opções, aqui opções do painel processamento. Em provedores, eu procuro esse provedor LWGeom. Está aqui o provedor LWGeom, já está ativo, mas falta aqui o caminho. Falta definir o caminho para ele. Então, path to liblwgeom. Você vai colar o arquivo e vai clicar fora para salvar essa alteração, que é o que diz aqui na instrução. Você anota esse diretório no Linux Mint. É esse diretório aqui que ele está, no Ubuntu também. Acessar o que diz instalar o complemento LWGeom, configurando, já fiz isso, esse passo já foi feito. Configurar o diretório anotado, colando nas opções do painel processar. Então, justamente o procedimento, como eu falei, era simples. Você colou o caminho para essa biblioteca. Clique em OK. E agora você pode executar o algoritmo LWGeom, tornar válido. Execução do processo. Entra com dado vetorial. Define um local para salvar o dado processado. Jorge, gel, validação. Então, vou clicar no mesmo nome, vou chamar de válido. Gravar, desligar isso aqui e executar o processo. E a ferramenta vai fazer a correção topológica nesse dado. Processo executado com êxito. Caso você queira acompanhar a janela de progressos, basta clicar em processar, opções, geral, manter a caixa de diálogo aberta após executar o algoritmo. São opções importantes para você visualizar o que está acontecendo no algoritmo. E também os resultados do processo, caso você queira submeter para os desenvolvedores, fique em processar, histórico, mostra o algoritmo que você rodou. Aqui tem uns parâmetros aqui, algumas informações que você pode passar para o desenvolvedor em caso de erros. Dado validado, é esse aqui, ó, válido. Posso adicionar esse dado no meu projeto do QGIS e partir novamente para a validação topológica. Vou tirar meu painel aqui, verificador de topologia, vou configurar, vou excluir todas essas regras. E vou adicionar a regra para a camada válido. Não deve sobrepor. Não deve ter duplicados. E não deve conter geometrias inválidas. Então são essas as regras topológicas selecionadas para esse dado da vegetação. Esse dado que contém classe da vegetação. Clique em OK e posso iniciar a verificação topológica.
Agora basta aguardar o processo. Quase terminando. Processo concluído com êxito. E o verificador de topologia indica para você aqui, pode estar observando, que foram encontrados 0 erros. Ou seja, não há mais erros topológicos nesse dado vetorial que representa alguns recortes da vegetação para o estado lá do Maranhão. Isso aqui é questão de codificação, você pode alterar a codificação no sistema e não arrumar isso. Vou fechar a tabela. Portanto, esse é o procedimento para a instalação da ferramenta. Como você pode observar, o processo é simples. Eu testei, já havia testado no Linux Mint. Instalei esse pacote. Descobri onde estava essa biblioteca, inclusive com a extensão .so, biblioteca do Linux, extensão .dll, biblioteca do Windows. Atribuí o caminho e executei a ferramenta. Tudo funcionou perfeitamente. E a validação topológica também indicou que a feição foi devidamente corrigida. Portanto, é importante no seu projeto, no seu trabalho, você separar o momento para validação topológica dos dados. Não é simplesmente desenhar o dado e entregar o dado para o seu cliente ou disponibilizar esse dado na web. Não significa só isso. Existe a fase de validação, a fase de auditar os dados espaciais. A validação topológica ela é uma tarefa extremamente importante para a validação dos dados espaciais. Principalmente se você trabalha com polígonos e feições de alta complexidade, é importante submeter esses dados para essa avaliação e correção também. Inclusive, se você trabalha com cadastro ambiental rural, você deve ter notado que todo o mecanismo para submissão dos dados, ou seja, a interface web de um site, por exemplo, de uma instituição, ele exige correções topológicas nos dados. E dados ali, por exemplo, uma reserva legal com a geometria inválida, esse dado não será aceito lá na ferramenta de validação da propriedade. Por isso, é importantíssimo trabalhar com esse mapeamento topológico no sistema SIG. Essa é mais uma dica do site Processamento Digital. Jorge Santos com você desde 2009. Compartilhe nossa publicação no YouTube, repasse para os seus amigos, entre no nosso site, deixe seu comentário, deixe seu feedback e envie sua dúvida para jorgepsantos@outlook.com. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.